se é um evento que depende maciçamente de dinheiro público, e a gente, por outro lado, está num ano de eleição, estamos com a agenda parada, investimento parado, está tudo parado. Vai dar tempo da gente começar agora as obras em maio, junho, e estar com tudo pronto daqui a 2 anos? Olha, se eles utilizarem esse ano para fazer a arrumação das coisas, por exemplo, esses estádios públicos, se eles conseguirem, nesse tempo que resta de 2010, resolverem esses problemas, essas pendências todas, né? Vai ter eleição, vai resolver a eleição, né? Espera-se que haja uma continuidade, quem seja eleito, isso aí é quase certo, né? Isso aí você imagina que um governante agora, olha, a minha cidade não vai ser mais sede porque eu sou contra isso tudo, então isso é inviável, improvável, né? Então, se tudo for resolvido e que vamos dizer que esses estádios possam começar a construir para valer em 1º de janeiro de 2011, né? Se você tiver um ritmo intenso de obras, você consegue, por exemplo, ter pelo menos uns 5 estádios prontos para a Copa das Confederações, que é meio de 2013, né? Então você teria aí 2 anos e pouco, 2 anos para você construir pelo menos 5 estádios para essa Copa das Confederações. E os outros teriam aí 3 anos e pouco, trabalhando em cima, né? Para estarem prontos para 2014. Quer dizer, tempo ainda dá, mas já é um tempo que começa a ficar apertado. É um tempo já que vai exigir 3 turnos, a coisa começa a engarralar. Se tiver algum projeto que extrapole esse prazo, aí já começa a ficar muito difícil. Aí realmente a coisa começa a ficar preocupante, como alguns estádios na África do Sul ficaram preocupantes, né? Quais projetos você acha que seriam preocupantes, que teriam que sair completamente do zero e talvez não tivessem tempo de estar concluídos para a Copa das Confederações? Os 3 estádios privados preocupam. A minha opinião é que provavelmente a FIFA vai afrouxar alguma coisa de exigências para que esses projetos se viabilizem. Tá? É a sensação que eu tenho. Porque as coisas estão se caminhando, né? Estão se encaminhando para uma situação, um beco sem saída. Né? Falta recurso de um lado, você não tem a possibilidade de colocar diretamente recurso público ali, né? Os clubes não querem pegar a linha de financiamento, não tem investidor privado, eles não têm recursos próprios, a coisa vai ficar num ponto que ou a FIFA diminui o nível de exigência para que esses estádios possam se viabilizar, né? Ou nós vamos ter uma situação difícil. Eu não sei, a situação de São Paulo é mais difícil ainda. Por quê? Porque Porto Alegre e Curitiba não estão almejando fazer a abertura da Copa. Então o problema maior é que São Paulo quer a abertura da Copa. O São Paulo, né, quer a abertura da Copa. E a abertura da Copa, implicitamente, você tem um nível de exigência do estádio, do equipamento, maior. Né? Você não está falando em sediar alguns jogos da fase de grupos, eventualmente uma oitava. Não, você está falando de um estádio para ser a abertura da Copa do Mundo e eventualmente uma semifinal. Né? E você tem que considerar que hoje em dia, nos mega eventos, a abertura talvez seja o evento destacado dentro da competição, né, que tem a maior audiência. Talvez mais até do que o final. Se você pega uma Olimpíada, o dia de maior audiência talvez seja da abertura. É a festa, né, geralmente são mega festas, né, hoje em dia são espetáculos fantásticos, todo mundo quer ver. Né? A Copa está caminhando para isso, todo mundo quer ver a abertura. Né? A final, às vezes, interessa muito para quem está na final e alguns que gostam de futebol, mas muitos já se desinteressam da final. Né? Então, a abertura é uma oportunidade impressionante. Então, é um projeto que eu vejo com muita preocupação em São Paulo. Dos estádios públicos, o Maracanã está muito atrasado, né?
Mas acho que vai, acho que acaba indo, né? Acho que todos os projetos públicos não vão sofrer por falta de recursos, os recursos vão aparecer, né? De alguma forma vão aparecer, com PPP, com recurso direto, aporte direto, BNDES, enfim, mas os recursos vão aparecer, mesmo que os prazos fiquem em cima, mas aí coloca 3 turnos, bota todo mundo trabalhando de noite, sábado, domingo, feriado, mas a coisa eu acho que acaba saindo, né? Mas eu acho que vão ter alguns projetos públicos aí, pelo menos uns 3 ou 4 que vão ficar muito apertados em termos de tempo, e os privados, São Paulo, problema. Quais desses públicos você acha que vão ficar apertados? Olha, nesse momento, todos estão praticamente parados ainda. Todos ainda estão numa fase muito inicial. Cuiabá e Manaus estão um pouquinho na frente, porque conseguiram resolver burocraticamente aquela questão de licenças, de licitação, já resolveram, já tem uma licitação resolvida, já tem um consórcio escolhido, já não tem mais recurso, ninguém brigando e tal. Quer dizer, os recursos já foram alocados, pelo menos para as obras iniciais, para as etapas iniciais, você já tem os recursos. Então Cuiabá e Manaus começaram a caminhar, já estão caminhando. Agora, Brasília, parado. Mineirão está parado ainda. Maracanã não tem nem o projeto aprovado ainda, sequer o edital, né? Bahia ainda complicado. Natal sem edital. Recife com edital, mas com briga na licitação. Consórcios que foram excluídos estão brigando administrativamente para voltar para a licitação, né? Fortaleza também. Fortaleza ainda está no processo de licitação. Quer dizer, então, na verdade, fica difícil. Eu não sei, assim, uma vez resolvido esse problema inicial, que é o problema que todo órgão público enfrenta, eu não sei te dizer quais os que deslanchariam mais. Vai depender de eleição, né? Vai depender da prioridade que os novos governadores vão dar nos seus estados para essas obras. Então vai ter governador que vai canalizar recursos logo e talvez as obras andem com mais. Outros mais morosamente. Fica difícil dizer assim quem é que vai estar apertado no final. Mas eu entendo que pelo menos uns 4 projetos vão ficar bem, 4 ou 5 projetos aí vão ficar apertados lá para o final, vão ficar principalmente levando em consideração o cronograma não para a Copa, mas para a Copa das Confederações, que é 2013, que é um ano antes. Você acha possível, então, que dentro desse cronograma algumas das sedes do Brasil sejam descartadas e o Brasil fique, então, com 10 sedes em vez de 12? Olha, possível sempre é, mas assim, seria um prejuízo, vamos dizer, politicamente, para a CBF aceitar isso, né? Isso tudo foi uma grande... A escolha das sedes foi um grande arranjo político, quer dizer, você teve ali estados que fizeram mundos e fundos de gestão junto à CBF para poder emplacar o seu projeto, para poder fazer... Foi uma briga pesada, né? Quer dizer, na hora das escolhas ali, no dia das escolhas, por exemplo, teve muita gente que ficou assim, mas peraí, mas Goiânia ficou de fora, Belém ficou de fora, né? Agora você tem alguns estados que vão... Eu não acredito. Possível sempre é possível. Né? Se houver um caos total, você tem N tipos de emergências que você pode tomar. Até você, por exemplo, você pode fazer duas considerar, por exemplo, o Rio de Janeiro com 2 sedes, porque você tem 2 estádios lá. Né? Você faz uma ampliação, você pega o estádio olímpico, você antecipa a obra de ampliação, eventualmente, seria feita para a Olimpíada, né? Você amplia de 45 para 60 mil,
e você, por exemplo, você tem uma cidade com 2 sedes. É o que vai acontecer com Johannesburgo. Johannesburgo você tem uma cidade com 2 sedes, com 2 estados diferentes. Então, numa emergência, você pode arranjar algumas coisas, mas o preço político ia ser tão, né, tão ruim para todo mundo, ruim para a CBF, ruim para os estados, e eu acho improvável. Eu acho que vai ser feito de tudo e mais um pouco para que as coisas se viabilizem, acabem se viabilizando. Mas, assim, dentro daquele jeito tradicional brasileiro. Vai ser tudo no sufoco, não vai ter nada. Eu desconfio que, assim, não vai ter nenhuma obra pronta com uma certa antecedência, com aquele prazo elástico de você fazer os eventos testes que são necessários, né? Quer dizer, o evento teste é necessário sempre. Você precisa, se você tem um cronograma de uma competição para julho, né? Você já coloca isso para ficar pronto em dezembro do ano anterior, para você ter aqueles meses para fazer eventos testes, para você fazer testes, você fazer algum tipo de competição ali que você possa ver se funcionou direito, se precisa fazer algum ajuste. Isso não vai ter. Eu acho que vai ser tudo ali, em cima do laço, a coisa. O teste vai ser a própria competição, muitas vezes. Nem para Cuiabá e Manaus, como você mesmo disse, são os estados que estão um Talvez pouquinho mais Cuiabá adiantados? e Manaus, se não houver descontinuidade de governo, né, se mantiver a prioridade que esses governos atuais estão colocando para esses projetos, é possível que esses projetos fiquem prontos assim com uma certa antecedência, talvez. Final de 2012, de repente, você possa ter esses projetos prontos. Fora esses, acho difícil, pelo que a coisa está caminhando, né? Quer dizer, os projetos que começarem até a obra efetiva, não maquiagem, né? Mas a obra efetiva começar até, vamos dizer, agosto, e mantiver um ritmo continuado de obra, é possível que essas obras possam ficar prontas em dezembro de 2012, por exemplo. As que não conseguirem começar para valer em agosto, coisa se estender, começar lá para o finalzinho do ano, ou iniciozinho de 2011, essas certamente vão ter problema. Essas certamente vão ter aí um sufoco. Vai ter a FIFA desesperada em cima, né? Tradicional Brazilian Way.